Francisco não sabia que o filho que criou com tanto amor por 30 anos era na verdade seu próprio sobrinho, sequestrado quando bebê pela cunhada que não podia ter filhos. Quando descobriu que tinha um irmão gêmeo idêntico vivendo a apenas 2 cidades de distância, percebeu que sua família havia sido destroçada por uma mentira que durava 3 décadas. O que aconteceu quando a verdade veio à tona através de uma oração desesperada reuniria não apenas 2 irmãos, mas revelaria como o amor verdadeiro pode superar qualquer segredo. Mas para entender como chegamos até esse momento de revelação que abalaria 2 famílias, é preciso conhecer a história de um homem simples que construiu sua vida baseada no amor incondicional e na fé inabalável. Francisco sempre soube que havia algo especial no dia em que Antônio chegou em sua vida. Era uma manhã de dezembro de 1994, o sol ainda não tinha nascido completamente quando sua cunhada Helena apareceu na porta de sua pequena casa na zona rural de Petrolina, carregando um bebê de apenas 6 meses nos braços. Helena estava chorando muito, as roupas sujas de terra e os cabelos desalinhados como se tivesse corrido muito. Ela disse que o marido dela, Joaquim, irmão gêmeo de Francisco, havia morrido em um acidente de trabalho na construção civil em Recife, e que não tinha condições de criar o menino sozinha. Francisco e sua esposa Maria, que tentavam ter filhos há 5 anos sem sucesso, receberam aquele bebê como uma bênção divina. Helena entregou a criança, chorou mais um pouco, disse que estava indo embora para São Paulo tentar a vida e nunca mais voltou. Francisco olhou para aquele bebê nos braços de Maria e sentiu que Deus havia respondido suas orações de uma forma inesperada. O menino tinha os mesmos olhos castanhos da família, o mesmo formato do nariz, a mesma covinha no queixo que ele e Joaquim tinham. Era como se fosse realmente filho deles. Maria, que sempre sonhara em ser mãe, segurou Antônio com todo o amor do mundo e sussurrou que nunca mais o deixaria sozinho. A vida na pequena propriedade rural era simples, mas cheia de amor. Francisco criava algumas cabeças de gado e plantava milho, feijão e mandioca para sustentar a família. Maria cuidava da horta e vendia verduras na feira da cidade aos sábados. Antônio cresceu correndo descalço pelos pastos, aprendendo a ordenhar vacas, a plantar e colher, a respeitar a natureza e a trabalhar com as próprias mãos. Francisco ensinou-lhe que a honestidade valia mais que todo o dinheiro do mundo e que um homem de palavra nunca fica sozinho na vida. Durante toda a infância, Antônio ouvia Francisco contar histórias sobre o tio Joaquim, seu irmão gêmeo que havia morrido jovem. Francisco falava com saudade de como eles eram parecidos fisicamente, mas diferentes de personalidade. Joaquim era mais aventureiro, sonhava em conhecer o mundo, enquanto Francisco preferia a tranquilidade da roça. Quando completaram 18 anos, Joaquim partiu para a cidade grande em busca de oportunidades, prometendo voltar rico para ajudar a família. Infelizmente, segundo Helena, ele morreu em um acidente antes mesmo de completar os planos. Antônio cresceu ouvindo essas histórias e desenvolveu uma curiosidade natural sobre o pai que nunca conheceu. Ele perguntava sobre os traços físicos, sobre a personalidade, sobre os sonhos que Joaquim tinha. Francisco respondia tudo com carinho, mostrando as poucas fotos que tinha do irmão gêmeo. Era impressionante como Antônio parecia com Joaquim, muito mais do que com ele próprio, mas Francisco achava natural já que eram pai e filho. Aos 15 anos, Antônio começou a questionar algumas coisas que não faziam sentido em sua história. Ele percebeu que não tinha certidão de nascimento original, apenas um documento de adoção que Francisco havia providenciado anos depois. Perguntou por que não havia fotos do pai com ele quando bebê, por que Helena nunca mais tinha aparecido ou mandado notícias, por que não conhecia os avós paternos. Francisco sempre respondia que Helena estava desestruturada quando Joaquim morreu e que provavelmente havia perdido o contato com a família dele.
Durante a adolescência, Antônio desenvolveu uma personalidade muito parecida com a que Francisco descrevia sobre Joaquim. Ele sonhava em conhecer o mundo, em estudar em universidades grandes, em construir uma vida diferente da roça. Mas ao mesmo tempo, tinha um amor profundo pela família e pela terra onde cresceu. Francisco apoiava todos os sonhos do filho e trabalhava dobrado para conseguir pagar seus estudos na cidade. Foi aos 20 anos que Antônio conseguiu uma bolsa para estudar agronomia em Juazeiro. Ele ia e voltava de ônibus todos os dias, acordando às 5 da manhã para pegar a primeira condução. Durante esses trajetos, começou a observar as pessoas, as famílias, as semelhanças físicas entre pais e filhos. Quanto mais observava, mais percebia que sua semelhança com Francisco não era tão forte quanto ele esperava. Parecia mais com as fotos do tio Joaquim que com o homem que o criou. Essas dúvidas foram crescendo silenciosamente no coração de Antônio, mas ele nunca teve coragem de questionar diretamente. Francisco era o melhor pai que alguém podia ter, um homem íntegro que sacrificou tudo por ele. Questionar a origem parecia uma traição ao amor incondicional que recebeu durante toda a vida. Mas as perguntas permaneciam latentes, esperando o momento certo para virem à tona. Enquanto isso, Francisco permanecia ali, cercado pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que uma oração desesperada em breve revelaria uma verdade que mudaria completamente a compreensão sobre sua própria família. A história de Francisco começou muito antes de Antônio chegar em sua vida, nas terras áridas mais acolhedoras do sertão pernambucano. Ele nasceu em 1965, apenas 15 minutos antes de seu irmão gêmeo Joaquim, em uma família de pequenos agricultores que lutava contra as secas constantes e a pobreza que assolava a região. Seus pais, Severino e Benedita, eram pessoas simples que criaram os filhos com os valores do trabalho honesto e da fé em Deus. Desde pequenos, Francisco e Joaquim eram como duas metades de uma mesma pessoa, mas com personalidades completamente opostas. Francisco sempre foi o mais tranquilo, o que preferia ficar em casa ajudando o pai na roça, o que sonhava em ter sua própria terra e criar uma família. Joaquim era inquieto, aventureiro, sempre falando sobre as cidades grandes que via na televisão e sonhando em conhecer o mundo além das cercas da propriedade rural. Quando completaram 18 anos, a diferença entre os dois irmãos ficou ainda mais evidente. Francisco pediu em casamento Maria, uma moça da cidade vizinha que conheceu na igreja, e começou a planejar como expandir a pequena propriedade da família. Joaquim, por outro lado, anunciou que estava indo para Recife tentar a vida na construção civil. A despedida foi dolorosa para Francisco, que nunca havia passado um dia sequer longe do irmão gêmeo. Os primeiros anos após a partida de Joaquim foram difíceis para Francisco. Ele se casou com Maria em uma cerimônia simples na igreja local, com a presença de toda a comunidade rural. A lua de mel foi passar 2 dias em Paulo Afonso, vendo a hidrelétrica que tanto ouviam falar no rádio. Maria se adaptou rapidamente à vida na roça e logo estava ajudando Francisco a cuidar dos animais e da plantação. O primeiro ano de casamento foi de muita felicidade, mas também de preocupação constante com Joaquim. As cartas do irmão chegavam irregularmente, sempre falando sobre os trabalhos pesados na construção civil, sobre como a vida na cidade grande era difícil para quem vinha do interior. Francisco respondia todas as cartas, contando sobre os progressos na fazenda e pedindo sempre para o irmão voltar para casa. Foi no segundo ano de casamento que Francisco e Maria começaram a tentar ter filhos. Eles sonhavam em formar uma família grande, com muitas crianças correndo pelo terreiro da casa. Maria engravidou 3 vezes nos primeiros 5 anos de casamento, mas perdeu todos os bebês ainda no início da gestação. Cada perda era um golpe devastador no coração do casal,
que via seus sonhos de paternidade se desfazendo a cada tentativa frustrada. Francisco encontrava consolo na fé e no trabalho. Ele acordava antes do sol nascer todos os dias, cuidava do gado, plantava, colhia, vendia os produtos na feira da cidade. À noite, sentava-se com Maria no alpendre da casa e juntos oravam pedindo a Deus que abençoasse suas vidas com filhos. Maria chorava em silêncio, se culpando pelas perdas, enquanto Francisco a consolava dizendo que Deus tinha um plano para eles. Durante esses anos difíceis, as notícias de Joaquim foram ficando cada vez mais raras. As cartas pararam de chegar e Francisco começou a se preocupar seriamente com o irmão. Ele chegou a ir 2 vezes até Recife procurar Joaquim, mas a cidade era muito grande e ele não tinha endereço fixo do irmão. Perguntou em várias obras de construção civil, mostrou fotos, descreveu as características físicas, mas ninguém sabia informações sobre Joaquim. Em 1993, Francisco recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Helena, uma mulher que ele não conhecia, apareceu em sua casa dizendo que era esposa de Joaquim e que tinha algo importante para falar com ele. Ela estava grávida de alguns meses e contou que Joaquim havia conseguido um emprego melhor em uma construtora grande de Recife. Francisco ficou feliz em saber que o irmão estava bem e havia encontrado o amor. Helena era uma mulher diferente das que Francisco estava acostumado a ver na região. Ela tinha estudado até o ensino médio, falava de forma mais educada, usava roupas que pareciam caras. Contou que conheceu Joaquim em uma obra onde trabalhava como secretária do engenheiro responsável. Se apaixonaram rapidamente e se casaram no civil em Recife. Ela estava muito feliz com a gravidez e disse que Joaquim falava sempre sobre o irmão gêmeo que tinha ficado no interior. Os meses seguintes foram de muita alegria para Francisco. Finalmente acertou e talvez isso fosse o começo de uma reaproximação com Joaquim. Helena visitou mais algumas vezes durante a gravidez, sempre trazendo notícias do marido e mostrando fotos do barriga crescendo. Maria ficou encantada com Helena e começou a sonhar em ajudar a cuidar do sobrinho que estava para nascer. Em dezembro de 1993, Helena deu à luz um menino lindo e saudável. Francisco e Maria foram até Recife conhecer o sobrinho, que se chamava Antônio. O bebê era uma cópia perfeita de Joaquim quando pequeno, com os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, as mesmas mãozinhas delicadas. Francisco segurou o sobrinho nos braços e sentiu uma emoção indescritível. Era como se estivesse segurando um pedacinho de seu irmão gêmeo. Joaquim estava radiante de felicidade com a paternidade. Ele havia conseguido uma posição melhor na construtora e estava construindo uma casa própria para a família. Falava sobre os planos para o futuro, sobre como queria dar ao filho tudo o que eles não tiveram na infância. Francisco ficou orgulhoso do irmão e feliz em ver que ele havia encontrado seu caminho na vida. Mas a felicidade durou pouco tempo. 6 meses depois do nascimento de Antônio, Helena apareceu na casa de Francisco naquela manhã desesperadora de dezembro de 1994, carregando o bebê e a notícia da morte de Joaquim. Francisco sentiu como se uma parte de si mesmo tivesse morrido junto com o irmão. A dor da perda era insuportável, mas ao mesmo tempo ele sabia que precisava ser forte para cuidar do filho que Joaquim havia deixado. Enquanto Francisco permanecia ali, cercado pelas lembranças dolorosas do irmão perdido, não podia imaginar que Helena havia plantado em sua vida uma mentira que cresceria por 3 décadas até ser revelada de uma forma que nenhum deles poderia prever. Os primeiros sinais de que algo extraordinário estava acontecendo na vida de Francisco começaram a aparecer de forma sutil no início de 2024, quando Antônio completou 30 anos. Ele havia se formado em agronomia e voltado para trabalhar na propriedade da família, implementando técnicas modernas que aumentaram significativamente a produtividade da terra.
Francisco estava orgulhoso do filho e da forma como ele havia escolhido continuar o legado familiar, mesmo tendo oportunidades de trabalhar em empresas grandes da região. Antônio havia se casado com Carla, uma professora da cidade, e eles moravam em uma casa que construíram no terreno ao lado da propriedade de Francisco. O jovem casal estava tentando ter filhos há 2 anos, sem sucesso, e Francisco via no rosto do filho a mesma tristeza que ele e Maria haviam sentido décadas atrás. Era como se a dificuldade para gerar filhos fosse uma maldição que perseguia a família. Foi durante uma conversa sobre fertilidade que Antônio mencionou algo que deixou Francisco intrigado. O médico que estava acompanhando Carla havia pedido exames genéticos para investigar possíveis causas da infertilidade. Durante a consulta, o doutor comentou que seria interessante ter informações sobre a família biológica de Antônio para fazer um mapeamento genético mais completo. Antônio disse ao pai que havia mentido para o médico, inventando informações sobre Joaquim porque não queria admitir que não sabia quase nada sobre sua origem. Essa conversa plantou uma semente de inquietação no coração de Francisco. Ele percebeu que realmente nunca havia questionado Helena sobre detalhes importantes da vida de Joaquim. Não sabia onde ele estava enterrado, não tinha documentos dele, não conhecia amigos ou colegas de trabalho que pudessem confirmar a história. Helena havia aparecido e desaparecido de suas vidas como um furacão, deixando apenas Antônio e uma narrativa que Francisco nunca pensou em questionar. Movido pela necessidade de ajudar o filho com as informações médicas, Francisco decidiu tentar encontrar algum rastro de Joaquim em Recife. Ele pegou o ônibus para a capital pernambucana com uma foto antiga do irmão e começou uma busca que se revelaria muito mais complicada do que imaginava. Visitou cartórios, cemitérios, hospitais, tentando encontrar algum registro da morte de Joaquim ou do casamento dele com Helena. Para sua surpresa e crescente preocupação, Francisco não encontrou absolutamente nenhum documento oficial que comprovasse a morte de Joaquim. Não havia certidão de óbito, não havia registro de sepultamento, não havia sequer registro de casamento entre Joaquim e Helena. Era como se seu irmão gêmeo tivesse simplesmente desaparecido da face da terra sem deixar rastros oficiais. Confuso e preocupado, Francisco procurou as construtoras onde Joaquim poderia ter trabalhado. Mostrou fotos para funcionários antigos, explicou a situação, pediu ajuda para encontrar informações sobre o irmão. Foi em uma dessas visitas que recebeu uma informação perturbadora. Um mestre de obras que trabalhava na região há mais de 40 anos olhou a foto de Joaquim e disse que se lembrava dele, mas não como alguém que havia morrido em acidente. O homem contou que Joaquim havia trabalhado sim em algumas obras nos anos 90, mas depois havia sumido repentinamente. Alguns colegas comentaram na época que ele havia se envolvido com uma mulher casada e que o marido dela havia descoberto. Joaquim teria fugido da cidade com medo de represálias, mas ninguém sabia para onde ele havia ido. O mestre de obras tinha certeza de que Joaquim não havia morrido em acidente de trabalho, pelo menos não em Recife. Francisco voltou para casa com mais perguntas do que respostas. A história que Helena havia contado não batia com as informações que ele conseguiu encontrar. Joaquim podia estar vivo, podia estar morto, podia estar em qualquer lugar do mundo. A única certeza é que Helena havia mentido sobre alguma coisa, e isso fazia Francisco questionar tudo o que ela havia dito sobre Antônio. Durante as semanas seguintes, Francisco ficou dividido entre o desejo de descobrir a verdade e o medo de que essa verdade pudesse destruir a família que ele havia construído com tanto amor. Antônio era seu filho em todos os sentidos que importavam. Ele o havia criado, educado, amado, visto crescer e se tornar um homem de bem. A origem biológica mudaria alguma coisa nesse amor incondicional? Mas a curiosidade e a necessidade de saber a verdade eram mais fortes que o medo.
Francisco decidiu contratar um detetive particular para tentar encontrar Joaquim ou pelo menos descobrir o que realmente havia acontecido com ele. O investigador era um homem experiente que aceitou o caso mesmo sabendo que se tratava de eventos que haviam ocorrido há mais de 30 anos. O detetive começou sua investigação refazendo os passos de Francisco, mas com recursos e conhecimentos que o agricultor não tinha. Ele consultou bases de dados nacionais, verificou registros em outros estados, conversou com pessoas que poderiam ter conhecido Joaquim. O trabalho era lento e meticuloso, mas aos poucos algumas pistas começaram a aparecer. Foi durante essas semanas de investigação que aconteceu o momento mais extraordinário de toda a história. Francisco estava na igreja da cidade, participando de uma novena especial que acontecia todas as terças-feiras. Ele havia desenvolvido o hábito de rezar pedindo sabedoria para lidar com a situação que estava vivendo. Naquela noite específica, ele fez uma oração mais intensa, pedindo a Deus que revelasse a verdade sobre Joaquim, não importando qual fosse o preço. Quando a novena terminou, Francisco estava saindo da igreja junto com outras pessoas da comunidade. Era uma noite clara de lua cheia, e havia muita gente caminhando pelas ruas do centro da cidade. Ele estava conversando com Dona Conceição, uma vizinha que também participava das novenas, quando viu algo que fez seu coração parar por alguns segundos. Do outro lado da rua, saindo de uma farmácia, estava um homem que parecia exatamente com ele. Não era apenas uma semelhança, era como se Francisco estivesse olhando para um espelho. O homem tinha a mesma altura, o mesmo jeito de andar, o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas simples de agricultor. A única diferença visível era uma pequena cicatriz na testa que Francisco não tinha. Francisco ficou paralisado, sem conseguir se mover ou falar. O homem atravessou a rua vindo em sua direção, e quando chegou mais perto, Francisco pôde ver seus próprios olhos refletidos no rosto do desconhecido. Era Joaquim. Seu irmão gêmeo, que deveria estar morto há 30 anos, estava ali, vivo, mais velho, mas inegavelmente vivo. Joaquim também parou ao ver Francisco, e por um momento os dois irmãos ficaram se encarando em silêncio total, cercados pelas pessoas que saíam da igreja mas que pareciam não notar o encontro extraordinário que estava acontecendo bem na frente delas. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que dois pedaços de uma mesma alma se reconhecessem após 3 décadas de separação. As primeiras palavras foram de Joaquim, que sussurrou o nome do irmão como quem pronuncia uma oração. Francisco não conseguia falar, apenas chorava em silêncio, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Joaquim se aproximou e abraçou o irmão com força, e naquele abraço estava todo o tempo perdido, todas as saudades acumuladas, todas as perguntas que precisavam ser respondidas. Se você está sendo tocado por esta história de reencontro impossível entre dois irmãos separados por décadas de mentiras, você precisa conhecer mais relatos como este. Histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor, revelando como o destino trabalha de formas misteriosas para reunir famílias destruídas pelas circunstâncias. Inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais relatos verdadeiros que vão restaurar sua fé na justiça divina e no poder do amor familiar. Voltemos agora para descobrir o que Francisco e Joaquim descobriram quando finalmente puderam conversar sobre os 30 anos que passaram separados, e como essa conversa revelaria uma verdade ainda mais chocante sobre Antônio e Helena. Os primeiros minutos da conversa entre Francisco e Joaquim foram marcados por um silêncio carregado de emoções contraditórias. Eles se afastaram da multidão que saía da igreja e foram até uma praça próxima, onde poderiam conversar com mais privacidade. Joaquim parecia mais nervoso que Francisco, como se carregasse um peso enorme nas costas e não soubesse por onde começar a explicar 3 décadas de ausência. Joaquim contou que nunca havia morrido, obviamente,
mas que também nunca havia se casado com Helena. Na verdade, ele conhecia Helena, mas ela era casada com outro homem e havia se apaixonado obsessivamente por Joaquim quando ele trabalhava em uma obra perto da casa dela. O relacionamento durou apenas alguns meses, mas Helena desenvolveu uma fixação doentia por ele, chegando ao ponto de persegui-lo e ameaçá-lo quando ele decidiu terminar o relacionamento. A situação ficou insustentável quando o marido de Helena descobriu a traição e ameaçou matar Joaquim. Para proteger sua própria vida e evitar mais problemas para a família de Helena, Joaquim decidiu deixar Recife e recomeçar a vida em outro lugar. Ele se mudou para Juazeiro, na Bahia, onde conseguiu emprego em uma fazenda e eventualmente se casou com uma mulher local chamada Rosa. Francisco ouviu tudo em silêncio, tentando processar as informações que contradiziam completamente a versão que Helena havia contado. Joaquim continuou explicando que tentou entrar em contato com Francisco algumas vezes durante os primeiros anos, mas nunca conseguiu. As cartas que enviava voltavam sem ser entregues, e ele assumiu que Francisco estava bravo com ele por ter desaparecido sem explicações. Foi então que Francisco fez a pergunta que mudaria tudo: e Antônio? O que você sabe sobre Antônio? Joaquim ficou confuso, dizendo que não conhecia ninguém com esse nome relacionado à sua história com Helena. Francisco explicou sobre o bebê que Helena havia trazido, dizendo que era filho de Joaquim, e sobre como eles haviam criado o menino durante 30 anos. A expressão no rosto de Joaquim mudou completamente. Ele ficou pálido e começou a tremer, como se tivesse acabado de receber um choque elétrico. Francisco, ele disse com a voz embargada, Helena nunca teve um filho meu. Na verdade, Helena nunca conseguia engravidar. Essa era uma das frustrações do casamento dela com o marido. Ela chegou a me contar que fazia tratamentos para fertilidade há anos, mas nunca conseguiu ter filhos. Francisco sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Se Helena não podia ter filhos e nunca havia tido um relacionamento sério com Joaquim, de onde havia vindo Antônio? Quem era realmente o menino que ele havia criado como filho durante 3 décadas? Joaquim continuou falando, mas Francisco mal conseguia ouvir as palavras. Sua mente estava processando uma possibilidade terrível que ele não queria aceitar. Francisco, Joaquim continuou, preciso te contar uma coisa que Helena talvez nunca tenha te falado. Ela tinha uma irmã mais nova chamada Socorro que morava em Caruaru. Socorro era casada e tinha filhos gêmeos que nasceram mais ou menos na época que você está falando. Eu me lembro de Helena comentar sobre esses sobrinhos porque ela tinha muita inveja da irmã por conseguir ter filhos. A revelação atingiu Francisco como um raio. Socorro era um nome que ele conhecia vagamente, mas nunca havia feito a conexão. Helena havia mencionado uma irmã que morava na região, mas sempre de forma superficial. Agora tudo estava começando a fazer sentido de uma forma terrível. Se Helena não podia ter filhos, mas tinha uma irmã com bebês gêmeos, e se ela estava obsessivamente apaixonada por Joaquim a ponto de criar fantasias sobre um relacionamento que nunca existiu? Francisco perguntou a Joaquim se ele se lembrava de mais detalhes sobre Socorro e os gêmeos. Joaquim disse que Helena havia comentado que a irmã estava passando por dificuldades financeiras e que o marido dela estava desempregado. Helena sempre falava que Socorro não sabia cuidar direito das crianças e que ela faria um trabalho melhor como mãe. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Francisco não queria aceitar. Helena havia inventado a história sobre o casamento com Joaquim e sua morte para justificar a presença de Antônio. Mas se Antônio não era filho de Joaquim, e se Helena havia falado sobre os sobrinhos gêmeos que a irmã não conseguia cuidar adequadamente, a conclusão lógica era aterrorizante. Joaquim notou o desespero crescente no rosto do irmão e perguntou se ele estava bem. Francisco contou sobre como havia criado Antônio, sobre como o amava como filho,
sobre como toda sua vida estava construída em torno daquele relacionamento. Joaquim ouviu com paciência e carinho, entendendo a dimensão do problema que estava se revelando. Irmão, Joaquim disse suavemente, não importa de onde Antônio veio, você foi o pai dele durante 30 anos. Isso ninguém pode tirar de você. Mas talvez seja a hora de descobrir a verdade completa e encontrar a família biológica dele. Eles podem estar procurando por ele há todos esses anos. Francisco sabia que Joaquim estava certo, mas a ideia de descobrir que havia criado um filho que talvez tivesse sido sequestrado de sua família verdadeira era quase impossível de suportar. Como ele explicaria para Antônio que toda sua identidade estava baseada em uma mentira? Como explicaria para a família biológica que eles haviam criado seu filho sem saber que ele havia sido roubado? Os dois irmãos passaram horas conversando naquela praça, tentando entender como proceder. Joaquim sugeriu que eles procurassem juntos por socorro e descobrissem se ela realmente havia perdido um filho na época que Helena apareceu com Antônio. Francisco concordou, mas pediu um tempo para processar tudo o que havia descoberto antes de tomar qualquer decisão definitiva. Quando se despediram naquela noite, Francisco voltou para casa carregando o peso de uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a vida de muitas outras pessoas. Joaquim prometeu que ficaria na cidade por alguns dias e que eles se encontrariam novamente para planejar os próximos passos. Mas Francisco ainda não estava preparado para descobrir que a verdade sobre Antônio era ainda mais complexa e dolorosa do que ele poderia imaginar. Francisco passou os 3 dias seguintes vivendo uma montanha-russa emocional que quase o destruiu por dentro. De um lado, a alegria indescritível de ter reencontrado seu irmão gêmeo depois de 3 décadas imaginando que ele estava morto. Do outro lado, o terror crescente de descobrir que Antônio, o filho que ele amava mais que a própria vida, talvez tivesse sido sequestrado quando bebê de sua família verdadeira. Na manhã do 4º dia, Francisco tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele acordou Antônio antes do sol nascer e disse que precisavam ter uma conversa muito importante. Os dois saíram para o pasto onde costumavam trabalhar juntos, longe da casa para que Maria não ouvisse a conversa que mudaria tudo para sempre. Francisco começou contando sobre o reencontro com Joaquim, e Antônio ficou chocado ao saber que seu suposto pai biológico estava vivo. Mas quando Francisco explicou que Joaquim nunca havia se casado com Helena e nunca havia tido filhos, Antônio sentiu o mundo desabar embaixo de seus pés. Então quem sou eu? Ele perguntou com a voz embargada. Francisco segurou as mãos do filho e disse, você é meu filho. Não importa de onde veio, você aí sempre será meu filho. Mas precisamos descobrir a verdade sobre sua origem, não por nós, mas pela família que pode estar procurando por você há 30 anos. Antônio ficou em silêncio por muito tempo, processando informações que destruíam completamente sua identidade. Ele sempre havia se questionado sobre algumas diferenças físicas e de personalidade, mas nunca imaginou que sua origem fosse um mistério tão profundo. Finalmente, ele olhou para Francisco e disse, pai, preciso saber quem sou. Mas prometa que isso não vai mudar nosso relacionamento. Francisco prometeu, mas no fundo sabia que nada seria igual depois daquele dia. Eles voltaram para casa e contaram tudo para Maria, que chorou copiosamente mas concordou que precisavam descobrir a verdade. Joaquim apareceu na propriedade no final da tarde, trazendo informações que havia conseguido sobre Socorro. Joaquim havia conversado com pessoas antigas da região que se lembravam de Socorro e descobriu que ela realmente havia perdido um dos filhos gêmeos 30 anos atrás. A versão que circulava na época era que o bebê havia morrido de uma doença súbita, mas algumas pessoas acharam estranho que não houvesse velório ou enterro público. Socorro e o marido teriam se mudado para outro estado logo depois da tragédia.
A revelação final veio quando Joaquim disse que havia conseguido o endereço atual de Socorro através de parentes distantes. Ela morava em Maceió, tinha se tornado viúva há alguns anos e criava o outro filho gêmeo, que agora era um homem de 30 anos chamado Antônio também. A coincidência dos nomes idênticos não podia ser acaso. Francisco, Antônio e Joaquim decidiram viajar juntos para Maceió no dia seguinte. A viagem de 4 horas foi feita em silêncio quase absoluto, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que iriam descobrir. Antônio alternava entre momentos de ansiedade e momentos de paz, se preparando mentalmente para encontrar a família biológica que nunca soube que existia. Quando chegaram ao endereço que Joaquim havia conseguido, encontraram uma casa simples em um bairro de classe média baixa. Francisco bateu na porta com o coração disparado, sem saber como explicar a situação. Quando a porta se abriu, eles viram uma mulher de cerca de 60 anos que tinha traços físicos muito parecidos com os de Helena. Socorro reconheceu Joaquim imediatamente e ficou pálida ao vê-lo. Mas quando seus olhos se voltaram para Antônio, ela começou a tremer descontroladamente e se apoiou no batente da porta para não cair. Meu Deus! Ela sussurrou, Antônio, meu menino, você está vivo. Foi nesse momento que Francisco entendeu que todas as suas suspeitas se confirmaram. Socorro era realmente a mãe biológica de Antônio, e ela nunca havia perdido o filho por doença. Helena havia sequestrado o bebê e inventado toda a história sobre o casamento e a viudez para justificar a presença da criança. Antônio se aproximou de Socorro com lágrimas nos olhos e disse, Senhora, eu sou Antônio. Acredito que a senhora é minha mãe. Socorro desabou em choro e abraçou o filho que havia procurado por 30 anos sem nunca desistir de encontrá-lo. As primeiras horas na casa de Socorro foram uma mistura intensa de lágrimas, revelações dolorosas e reconhecimento mútuo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Socorro não conseguia parar de tocar no rosto de Antônio, como se precisasse confirmar fisicamente que ele era real e estava realmente ali depois de 3 décadas de busca desesperada. Ela contou que nunca havia acreditado na versão oficial sobre a morte do filho. Na madrugada em que Antônio desapareceu, Helena havia aparecido em sua casa dizendo que queria ajudar a cuidar dos gêmeos porque Socorro estava muito cansada. Helena levou Antônio para dar uma volta e nunca mais voltou. Quando Socorro procurou a polícia, Helena já havia desaparecido da cidade. Socorro explicou que Helena sempre teve problemas mentais relacionados à sua incapacidade de ter filhos. Ela desenvolvia obsessões por bebês alheios e chegou a tentar sequestrar outras crianças antes, mas a família sempre conseguiu impedir. Com Antônio, ela finalmente conseguiu executar seu plano porque Socorro confiava nela como irmã. Durante 30 anos, Socorro nunca parou de procurar pelo filho desaparecido. Ela colocou anúncios em jornais, contratou detetives quando tinha dinheiro, percorreu orfanatos e instituições em vários estados. O outro gêmeo, que também se chamava Antônio, cresceu conhecendo a história do irmão desaparecido e sempre sonhou em encontrá-lo. A coincidência mais impressionante foi descobrir que os 2 Antônios haviam seguido caminhos muito parecidos na vida. Ambos se formaram em agronomia, ambos trabalhavam com agricultura, ambos tinham dificuldade para ter filhos. Era como se, apesar da separação física, eles tivessem mantido uma conexão espiritual que os levou a fazer escolhas similares. Francisco ouviu tudo em silêncio, lidando com sentimentos contraditórios de culpa e alívio. Por um lado, se sentia culpado por ter criado um filho sequestrado sem saber. Por outro lado, estava aliviado por ter dado a Antônia uma infância feliz e cheia de amor, mesmo que baseada em uma mentira terrível. O momento mais emocionante foi quando o outro Antônio chegou do trabalho e se deparou com seu irmão gêmeo pela primeira vez em 30 anos. Eles eram fisicamente idênticos,
mas tinham personalidades ligeiramente diferentes moldadas pelas experiências distintas que viveram. O reconhecimento foi instantâneo e profundo, como se uma parte perdida de cada um finalmente tivesse sido encontrada. Socorro insistiu que toda a família ficasse para jantar, e durante a refeição foram compartilhadas histórias, fotos e memórias que ajudaram a preencher o buraco de 3 décadas. Antônio descobriu que tinha outros parentes, avós, tios, primos, que nunca soube que existiam. Todos eles haviam participado da busca ao longo dos anos. A questão mais delicada foi decidir como proceder em relação a Helena. Socorro queria processar a cunhada criminalmente, mas Francisco e Antônio pediram para que ela reconsiderasse. Helena já era uma mulher de idade avançada, e expor o caso publicamente poderia causar mais dor para todos os envolvidos. Francisco se ofereceu para procurar Helena e confrontá-la sobre o que ela havia feito. Ele queria entender os motivos e dar a ela uma chance de se explicar antes que qualquer decisão legal fosse tomada. Socorro concordou, mas deixou claro que isso não significava perdão pelo que Helena havia feito. A conversa mais difícil foi entre os dois Antônios, que precisaram redefinir suas identidades depois de descobrirem que eram gêmeos separados. Eles decidiram manter contato constante e se conhecer melhor, mas respeitando as famílias que cada um havia construído. Antônio, criado por Francisco, deixou claro que nunca abandonaria o pai adotivo que o amou incondicionalmente. Socorro abraçou Francisco com gratidão, reconhecendo que ele havia sido um pai maravilhoso para seu filho durante todos esses anos. Ela disse que não guardava ressentimento contra ele, apenas contra Helena. Francisco era uma vítima da situação tanto quanto qualquer outro. Quando a família voltou para Petrolina no dia seguinte, todos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Antônio agora tinha 2 famílias para amar e cuidar. Francisco tinha recuperado seu irmão gêmeo e ganho uma família estendida. Socorro tinha finalmente encontrado o filho perdido. Mas Francisco ainda não estava preparado para descobrir como o confronto com Helena revelaria aspectos ainda mais perturbadores sobre os motivos que a levaram a destruir tantas vidas com sua obsessão doentia. Francisco passou uma semana inteira se preparando mentalmente para o confronto com Helena. Ele sabia que essa conversa seria uma das mais difíceis de sua vida, não apenas pelas revelações que viriam, mas porque precisaria controlar sua raiva para conseguir as respostas que Socorro e toda a família mereciam ter. Com a ajuda do detetive que havia contratado inicialmente para procurar Joaquim, Francisco conseguiu localizar Helena em um asilo em João Pessoa, onde vivia há 5 anos. Ela estava com 73 anos, sofria de demência leve, mas ainda tinha momentos de lucidez completa. O diretor do asilo disse que ela nunca recebia visitas e que falava frequentemente sobre filhos que havia perdido. No dia do confronto, Francisco levou consigo Joaquim e uma pasta com todas as evidências que havia reunido sobre o sequestro de Antônio. Eles chegaram ao asilo numa manhã de sábado, quando Helena estava sentada sozinha no jardim, olhando para um álbum de fotografias antigas que sempre carregava consigo. Quando Helena viu Francisco se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno de reconhecimento. Ela disse que estava feliz em vê-lo e perguntou como estava Antônio. Francisco sentiu um arrepio ao perceber que, mesmo depois de tanto tempo, Helena ainda acreditava na mentira que havia criado sobre ser mãe do menino que sequestrou. Francisco se sentou ao lado de Helena e disse calmamente: "Helena, preciso conversar com você sobre Antônio. Sobre a verdade." O sorriso no rosto dela desapareceu imediatamente, e seus olhos assumiram uma expressão de medo e confusão. Era como se ela soubesse que o momento da revelação havia finalmente chegado. Joaquim se apresentou, e Helena ficou chocada ao vê-lo vivo depois de tanto tempo. Ela começou a gaguejar explicações sobre por que havia mentido sobre a morte dele,
mas Francisco a interrompeu suavemente. Helena, sabemos que Joaquim nunca morreu. Sabemos que vocês nunca se casaram. Sabemos que Antônio não é filho dele. A fachada que Helena havia mantido por 30 anos finalmente desmoronou. Ela começou a chorar compulsivamente, entre soluços, admitiu que havia sequestrado Antônio de Socorro porque não suportava ver a irmã tendo filhos enquanto ela permanecia estéril. Disse que havia planejado o sequestro durante meses, estudando a rotina da família e esperando a oportunidade perfeita. Helena revelou que havia inventado a história sobre o casamento com Joaquim porque precisava de uma explicação plausível para o aparecimento súbito de um bebê. Ela escolheu Joaquim porque sabia que ele havia desaparecido da cidade e ninguém poderia contradizer sua versão. A história da viuvez jovem despertaria compaixão e evitaria questionamentos. A parte mais perturbadora da confissão foi quando Helena admitiu que havia observado Francisco e Maria à distância por anos, sabendo que eles não conseguiam ter filhos. Ela escolheu especificamente entregar Antônio para eles porque sabia que o amariam como se fosse próprio e nunca questionariam sua origem. Era uma manipulação calculada e cruel da dor do casal. Francisco perguntou por que Helena nunca havia contado a verdade ou tentado voltar atrás. Ela explicou que, com o passar dos anos, começou a acreditar em sua própria mentira. Via Antônio crescendo feliz e saudável, e isso aliviava sua culpa. Ela se convenceu de que havia feito a coisa certa, salvando a criança de uma família que não tinha condições de criá-la adequadamente. A revelação mais chocante veio quando Helena admitiu que havia feito isso antes. Anos antes de Antônio, ela havia tentado sequestrar outros bebês, mas sempre foi impedida ou desistiu no último momento. Antônio foi o primeiro sequestro que ela conseguiu executar completamente, e o sucesso da operação a encorajou a manter a mentira por tanto tempo. Francisco sentiu uma mistura de raiva, pena e nojo ao ouvir essas confissões. Helena claramente sofria de problemas psiquiátricos sérios que nunca foram tratados adequadamente. Sua obsessão por maternidade havia se transformado em uma doença que destruiu múltiplas famílias. Joaquim perguntou a Helena se ela tinha noção do sofrimento que havia causado a Socorro, que passou 30 anos procurando pelo filho desaparecido. Helena disse que tentava não pensar nisso, que se concentrava apenas na felicidade que Antônio havia encontrado com Francisco e Maria. Era uma racionalização doentia que mostrava como ela havia distorcido a realidade para se proteger da culpa. Ao final da conversa, Helena implorou para Francisco não contar a verdade para Antônio. Ela disse que preferia morrer sabendo que ele a lembrava como uma pessoa que o havia salvado, não como a criminosa que realmente era. Francisco disse que essa decisão não cabia mais a ela, que a verdade já havia sido revelada e que agora a família precisava decidir como proceder. Quando Francisco e Joaquim saíram do asilo, ambos estavam emocionalmente exaustos. A confissão completa de Helena havia respondido todas as perguntas, mas também havia revelado uma crueldade calculada que era difícil de aceitar. Eles sabiam que precisavam decidir se iriam processar Helena criminalmente ou se deixariam a justiça divina seguir seu curso natural. Mas Francisco ainda não estava preparado para descobrir como essa revelação final transformaria completamente a dinâmica entre todas as famílias envolvidas e criaria uma nova definição de perdão e redenção. 3 meses após a confissão de Helena, Francisco havia se transformado em uma versão completamente diferente do homem que era antes de toda essa descoberta. A revelação da verdade não o havia destruído como ele temeu inicialmente, ao contrário, havia criado nele uma sabedoria profunda sobre os mistérios da vida e uma capacidade de perdão que ele nunca imaginou possuir. A primeira grande mudança foi na sua relação com Antônio. Paradoxalmente, descobrir que não eram pai e filho biológico havia fortalecido ainda mais o vínculo entre eles.
Antônio deixou claro que Francisco seria sempre seu pai verdadeiro, independente de DNA ou papéis oficiais. Ele disse que os 30 anos de amor, dedicação e ensinamentos valiam muito mais que qualquer laço sanguíneo. Francisco também desenvolveu uma relação especial com Socorro e o outro Antônio. Eles se tornaram uma família estendida unida pela experiência compartilhada de dor e cura. Socorro tratava Francisco como um irmão, reconhecendo que ele havia sido um instrumento divino para manter seu filho seguro e amado durante todos esses anos de separação. A relação com Joaquim foi completamente restaurada. Os dois irmãos gêmeos voltaram a ter a proximidade que tinham na juventude, mas agora enriquecida pela maturidade e pelas experiências que viveram separadamente. Joaquim decidiu se mudar de volta para Pernambuco, comprando uma propriedade vizinha à de Francisco para que pudessem trabalhar juntos e recuperar o tempo perdido. Francisco tomou uma decisão surpreendente em relação a Helena. Ele escolheu perdoá-la completamente. Não um perdão superficial, mas um perdão profundo que o libertou do peso da raiva e do ressentimento. Ele começou a visitá-la no asilo regularmente, levando fotos de Antônio e contando como ele estava feliz e realizado. Helena chorava de gratidão a cada visita, finalmente encontrando alguma paz em seus últimos anos de vida. Essa decisão de perdoar Helena causou surpresa e até resistência inicial de alguns membros da família. Socorro achou difícil entender como Francisco podia perdoar quem havia causado tanto sofrimento. Mas com o tempo, ela percebeu que o perdão de Francisco não era fraqueza, mas uma força extraordinária que estava curando feridas de toda a família. Francisco descobriu que sua capacidade de perdão se estendia para outras áreas da vida. Ele se tornou uma referência na comunidade rural para resolver conflitos entre vizinhos, mediar disputas familiares e aconselhar pessoas que passavam por crises. Sua história pessoal de superação se tornou um exemplo poderoso de como é possível transformar dor em sabedoria. A propriedade de Francisco prosperou como nunca antes. Trabalhando junto com Joaquim e tendo a ajuda dos dois Antônios, eles implementaram técnicas agrícolas modernas que triplicaram a produtividade da terra. Mais importante que o sucesso financeiro, a fazenda se tornou um lugar de encontro e cura para toda a família estendida. Francisco desenvolveu o hábito de se sentar no alpendre da casa todas as tardes, contemplando a terra que cultivava e refletindo sobre os caminhos misteriosos que a vida havia tomado. Ele não era mais o homem simples que apenas plantava e colhia, era alguém que havia passado pelo fogo da revelação e emergido com uma compreensão profunda sobre amor, perdão e propósito. Maria também floresceu nessa nova fase da vida. Ela se tornou avó de coração dos netos dos dois Antônios e desenvolveu uma amizade especial com Socorro. As duas mulheres, unidas pela experiência de amar o mesmo filho de formas diferentes, criaram um vínculo que enriqueceu ambas as famílias. A mudança mais profunda em Francisco foi espiritual. Ele desenvolveu uma fé que ia além das práticas religiosas tradicionais, uma compreensão de que Deus trabalha através das circunstâncias mais improváveis para realizar seus propósitos. A experiência de descobrir que havia criado um filho sequestrado, longe de destruir sua fé, a havia fortalecido imensamente. Francisco se tornou um homem de paz profunda, alguém que havia aprendido que a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, sempre liberta e cura. Ele não era mais apenas um agricultor rural, era um sábio que havia descoberto que o amor verdadeiro transcende todas as circunstâncias e que o perdão é a força mais poderosa do universo. Aos 60 anos, Francisco olhava para sua vida e via não uma série de enganos e mentiras, mas um tapete complexo tecido pela providência divina. Cada fio, mesmo os mais escuros, havia contribuído para criar um desenho belo e significativo que ele jamais poderia ter imaginado quando era mais jovem. O impacto da transformação de Francisco se espalhou pela comunidade rural de Petrolina de uma forma que ninguém poderia ter previsto.
A história do homem que descobriu que seu filho havia sido sequestrado e escolheu perdoar a sequestradora se tornou um exemplo poderoso de como o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade. A primeira mudança significativa aconteceu na própria igreja que Francisco frequentava. O pastor, impressionado com a capacidade de perdão que Francisco havia demonstrado, convidou-o para compartilhar seu testemunho durante os cultos. Francisco inicialmente resistiu, dizendo que não era pregador, mas acabou aceitando quando percebeu que sua história poderia ajudar outras pessoas. Os testemunhos de Francisco nas reuniões da igreja começaram a atrair pessoas de cidades vizinhas. Famílias que passavam por conflitos profundos, pais que haviam perdido filhos, pessoas que lutavam com mágoas antigas, todos vinham buscar na experiência de Francisco um exemplo de como era possível encontrar paz mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. Um dos casos mais tocantes foi o de uma família da região que havia perdido um filho em um acidente de carro causado por um motorista embriagado. Os pais estavam consumidos pelo ódio e pela sede de vingança. Depois de ouvir Francisco contar sua história, eles conseguiram encontrar forças para perdoar o motorista e até mesmo visitá-lo na prisão, oferecendo apoio para sua reabilitação. Socorro também foi transformada pelo exemplo de Francisco. Inicialmente resistente à ideia de perdoar Helena, ela gradualmente compreendeu que carregar ressentimento estava envenenando sua própria alma. Ela decidiu acompanhar Francisco em uma de suas visitas ao asilo e, em um momento profundamente emocionante, ofereceu perdão à irmã que havia destruído 30 anos de sua vida. A propriedade rural de Francisco se tornou um ponto de encontro informal para pessoas que buscavam cura emocional e espiritual. Famílias inteiras faziam longas viagens para conversar com ele, não porque ele se promovia como conselheiro, mas porque sua história havia se espalhado através do boca a boca como um exemplo autêntico de superação. Os dois Antônios também foram impactados profundamente pela transformação do pai adotivo. Eles começaram a trabalhar juntos em projetos comunitários, usando seus conhecimentos em agronomia para ajudar pequenos agricultores da região a melhorar suas técnicas de plantio. O trabalho conjunto dos irmãos gêmeos se tornou um símbolo de como a separação pode ser transformada em união ainda mais forte. Um aspecto surpreendente do impacto de Francisco foi como sua história chegou até as autoridades locais. O delegado responsável pela região ficou impressionado com a decisão da família de não processar Helena criminalmente, optando pelo caminho da cura ao invés da punição. Isso inspirou mudanças na forma como casos similares eram tratados pelo sistema judiciário local. Francisco começou a receber cartas de pessoas de outros estados que haviam ouvido sua história através de conhecidos ou de pequenas reportagens em jornais regionais. Famílias que passavam por situações de filhos desaparecidos, casos de adoção problemática, conflitos familiares profundos, todas encontravam na experiência de Francisco uma fonte de esperança e orientação. A transformação mais significativa aconteceu na própria família estendida. Parentes distantes que estavam afastados há anos por brigas antigas começaram a se reconciliar, inspirados pelo exemplo de perdão que Francisco havia dado. A família se reuniu completamente pela primeira vez em décadas durante o aniversário de 60 anos de Francisco. Joaquim também experimentou uma transformação profunda. Vendo o impacto positivo que a história de Francisco estava tendo na vida de outras pessoas, ele decidiu compartilhar sua própria experiência de recomeçar a vida após fugir de uma situação perigosa. Juntos, os irmãos gêmeos se tornaram um exemplo poderoso de como nunca é tarde para reconectar e construir algo significativo. O asilo onde Helena vivia também foi impactado. As visitas regulares de Francisco inspiraram outros familiares a perdoarem e reconectarem com idosos que estavam abandonados. O número de visitas no asilo aumentou significativamente, e o ambiente geral da instituição se tornou mais acolhedor e esperançoso.
Francisco nunca imaginou que sua decisão pessoal de perdoar Helena teria repercussões tão amplas. Ele permanecia humilde, sempre dizendo que apenas havia feito o que sentia ser correto em seu coração. Mas o impacto de sua escolha continuava se espalhando, tocando vidas e inspirando transformações em um raio cada vez maior ao redor de sua pequena propriedade rural. 2 anos após toda a revelação, o legado de Francisco havia se consolidado de uma forma que transcendia completamente sua vida simples no interior de Pernambuco. Ele não havia se tornado uma figura pública ou um líder religioso famoso, mas sua história havia criado ondas silenciosas de transformação que continuavam se espalhando através de relacionamentos pessoais e conexões genuínas entre famílias. O legado mais profundo estava na própria definição de paternidade que Francisco havia estabelecido. Antônio, agora com 32 anos, carregava consigo a certeza absoluta de que ser pai não tinha nada a ver com genética, mas tudo a ver com amor incondicional, dedicação e presença. Quando finalmente conseguiu ter seu primeiro filho com Carla, ele nomeou o menino Francisco em homenagem ao homem que lhe ensinou o verdadeiro significado de família. Socorro desenvolveu um ministério informal de apoio a mães que haviam perdido filhos. Usando sua própria experiência de 30 anos de busca e o exemplo de perdão que Francisco havia dado, ela se tornou uma fonte de consolo e esperança para mulheres desesperadas. Sua casa em Maceió virou ponto de encontro para um grupo de apoio que crescia mensalmente. A propriedade rural dos irmãos gêmeos se transformou em um modelo de agricultura familiar sustentável que inspirou dezenas de outros produtores da região. Mais importante que o sucesso econômico, ela se tornou um símbolo de como relacionamentos restaurados podem criar abundância em todas as áreas da vida. Joaquim sempre dizia que trabalhar ao lado do irmão após 30 anos de separação era seu milagre pessoal. Helena faleceu pacificamente no asilo, 6 meses antes do segundo aniversário das revelações. Francisco estava segurando sua mão quando ela partiu, e suas últimas palavras foram de gratidão por ele ter escolhido perdoá-la. Seu funeral foi surpreendentemente concorrido, com pessoas que haviam sido tocadas indiretamente por sua história e pela resposta de Francisco a ela. O pastor da igreja local pediu para Francisco escrever suas memórias, mas ele recusou diplomaticamente, dizendo que sua história não era sobre ele, mas sobre como Deus trabalha através das circunstâncias mais improváveis. Em vez de um livro, Francisco preferia compartilhar sua experiência pessoalmente, uma conversa de cada vez, um coração de cada vez. Os dois Antônios estabeleceram uma pequena cooperativa agrícola que ajudava agricultores familiares a melhorar suas técnicas e comercializar seus produtos de forma mais justa. O trabalho dos irmãos gêmeos se tornou um exemplo prático de como a união pode gerar prosperidade compartilhada. Eles nunca falavam publicamente sobre sua história, mas todos na região conheciam o milagre de sua reunião. Francisco manteve o hábito de suas tardes contemplativas no alpendre, mas agora frequentemente recebia visitas de pessoas que buscavam conselhos sobre perdão, reconciliação familiar ou superação de traumas. Ele nunca cobrava nada, nunca se promovia como conselheiro, simplesmente compartilhava sua experiência com quem precisava ouvir. A transformação mais silenciosa, mas talvez mais importante, foi na forma como 3 gerações da família estendida compreendiam amor e perdão. Os netos de Francisco e Socorro cresceram ouvindo a história de como suas famílias foram reunidas através do perdão, criando uma nova geração que via a reconciliação como possível mesmo nas situações mais difíceis. Maria, agora com cabelos completamente grisalhos, se tornou a matriarca de uma família complexa mas profundamente unida. Ela cuidava com igual carinho dos netos biológicos e adotivos, dos filhos de Socorro e dos familiares de Joaquim. Sua cozinha estava sempre cheia de pessoas, e sua mesa sempre tinha lugar para mais um. Francisco nunca imaginou que sua decisão de perdoar Helena criaria um legado que duraria gerações.
Ele não havia mudado leis ou criado instituições, mas havia demonstrado que o amor verdadeiro pode transformar qualquer situação, não importando quão complexa ou dolorosa ela seja. Aos 62 anos, Francisco olhava para os netos brincando no terreiro da casa, alguns com seu sangue, outros apenas com seu amor, e sabia que havia descoberto o segredo mais importante da vida. A família não é definida por DNA, mas por escolha. O amor não é limitado por circunstâncias, mas fortalecido por elas. E o perdão não é fraqueza, bate a força mais transformadora que existe. Quando pessoas perguntavam a Francisco qual era seu maior orgulho na vida, ele sempre respondia da mesma forma: ter aprendido que Deus pode escrever certo por linhas tortas, e que nossa maior vitória não é evitar o sofrimento, mas transformá-lo em sabedoria e amor. Esta foi mais uma história de luz.